Boa tarde a todos. E saudarei todos os colegas aqui na presença do excelentíssimo desembargador-presidente, desembargador Nelson Nazar. Dizer que é uma grande satisfação poder estar hoje aqui em São Paulo e falar para juiz. Eu sou juiz do trabalho de Brasília e costumo dizer que estou juiz auxiliar no TST, no CSJT, mas a minha função e o que eu verdadeiramente sou é juiz do trabalho, com muito orgulho. E, por isso, é de suma importância que esse tema do processo eletrônico ele seja o mais debatido possível, ele seja o mais difundido possível. Toda mudança, toda novidade costuma trazer resistências, isso é natural no ser humano, e os juízes, com certeza, pela liderança que são dentro das suas unidades, como gestores que são das suas unidades, precisam estar devidamente informados sobre o que está acontecendo e precisa também ter esse novo olhar da mudança que está por vir e se preparar para ser um gestor à altura do desafio que será essa virada de página dentro do serviço de entrega de prestação jurisdicional. Eu não chamaria de palestra o que eu vou apresentar aqui, porque, na verdade, são alguns slides, alguns comentários que eu preciso, de fato, fazer para todos os colegas. Tentarei reservar um pequeno tempo para mostrar um pouco do sistema, para que vocês possam ter uma ideia. Eu acho que isso é muito importante. Já faz muitos anos que a gente ouve falar de processo eletrônico na Justiça do Trabalho, mas a gente precisa ver o que é isso, como funciona. E o meu interesse maior também é abrir para debates, para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa, de alguma forma, interagir e que todos os juízes de São Paulo possam, de alguma forma, sair daqui com uma visão, ainda que panorâmica, desse processo judicial eletrônico, que será, como diz o ministro Dallazen, uno e, na visão dele, também irreversível. Então, eu vou falar de pé, porque eu preciso, de alguma forma... Sim. Não sei se todos estão conseguindo enxergar bem, ou preciso apagar as luzes aqui em cima, não sei, para melhorar um pouco. Está vendo bem? Bom, eu acho que a pergunta central que nós temos que responder é o que é o PJE. O PJE seria um software? Eu diria que não. Ele é muito mais do que isso. Ele é um projeto, algo que a gente pode fazer? Eu diria que também não. Ele é mais ainda do que isso. É uma panaceia, como alguns dizem, que vai resolver todos os problemas da justiça, vai nos tornar tão habilitados que todos os nossos males, e o judiciário passará, então, a viver um céu de brigadeiro? Eu também diria que não. Então, o que é esse PJE? O que seria isso que todo mundo fala, mas que muitos de nós ainda não temos uma visão muito clara do que seja? Então, de uma forma bem simples, eu diria que o PJE é um serviço que exige uma infraestrutura, que gera um produto e que tem que ser útil a um usuário. Essa é a concepção mais correta, no meu entender, do que seja o processo judicial eletrônico. É um serviço. E aí vocês vão me dizer, mas um serviço?
eu diria que ele não é um serviço. Ele é o serviço. É o principal serviço que nós prestamos, é a entrega da prestação jurisdicional. E esse serviço ele é composto de uma gama de valores, uma gama de necessidades, uma gama de estrutura. Precisamos ter infraestrutura de recursos humanos, precisamos ter infraestrutura de prédios, de equipamentos, para que esse serviço possa ser prestado, e bem prestado. E esse serviço, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos no Brasil, ele foi prestado no início com caneta, tinteiro, papel, a gente sabe que começou assim, e o juiz, para entregar esse serviço, ele tinha que redigir a sua decisão à mão. A entrega da prestação jurisdicional, para ser reconhecida como válida, para saber que aquele ato era praticado por um magistrado, ele tinha que redigir a sentença. Só que o volume foi aumentando, a complexidade desse serviço foi aumentando, e aí veio uma nova tecnologia, já com Código de Processo Penal, talvez tenha sido uma das primeiras previsões legislativas, no sentido de ser possível datilografar uma sentença. E, na época, houve muita resistência. Muitas pessoas diziam que como poderia ter certeza que aquele serviço de entrega de prestação jurisdicional estava sendo feito por um juiz, já que agora tinha uma máquina e alguém podia usar essa máquina, e como é que eu saberia que era um juiz que estava fazendo a entrega daquela prestação jurisdicional? E aí surgiu a necessidade de que o juiz assinasse todas as peças da sentença. Nós temos que rubricar todas as peças, e na nossa burocracia cartorária, os servidores têm que carimbar, numerar, rubricar, e assim vai, uma infinidade de atos burocráticos que nós temos que praticar hoje para dizer que essa entrega de prestação jurisdicional está sendo feita por um juiz. E hoje nós estamos na terceira etapa da modificação desse serviço. Nós estamos saindo da máquina de escrever para entrar no universo dos computadores. Quando a gente fala de serviço, a gente tem que ter uma concepção mais ampla desse serviço. E, no caso do PJE, nós temos, dentro das modernas práticas da tecnologia da informação e da comunicação, é uma grande engrenagem para que esse serviço possa ser, de alguma forma, prestado. Há um lado estratégico que gerencia as demandas, que recebe os pedidos, que decide o que tem que ser feito, e, no nosso caso do PJE, isso é feito pelo presidente do CSJT e do TST, assessorado por um comitê gestor. E esse desenho é feito com diversas rotinas, ou seja, é transformado o que se quer numa linguagem de computação, com especificação, para que seja feito o desenvolvimento dessas funcionalidades. Depois há um período de transição, onde eu tenho que fazer a migração da nova funcionalidade para um sistema que está em produção, e eu tenho que ter todo um controle dessa mudança, da configuração, e alguém liberar e dizer, a partir de agora, a nova versão vai entrar no ar. E a operação em si, onde o serviço está em produção, está sendo prestado, em que nós temos que gerenciar incidentes, demandas, problemas que acontecem, dar suporte aos usuários desse serviço. Tudo isso em cada fase com uma melhoria continuada do serviço. Esse é o grande desafio que nós estamos. Isso aqui é uma vara do trabalho em São Paulo, alguns anos atrás, e a realidade do processo em papel é esta, e a mudança de paradigma também uma realidade de São Paulo, do Fórum da Freguesia do Ó, onde foi instalada uma vara eletrônica, na época tinha 15 mil processos eletrônicos tramitando nessa vara, e o ambiente é completamente diferente. Esse é o grande desafio da mudança que nós estamos a enfrentar. E, nesse cenário de mudanças, de inevitáveis mudanças, onde nós estamos numa evolução de tecnologia, nós temos duas posturas a tomar.
A primeira é simplesmente tentar fechar os olhos e se esconder. E a segunda, que talvez seja para mim a mais inteligente, é tentar enxergar para o futuro e ver o que está por vir. E é por isso que hoje nós estamos tentando fazer isso aqui. Em relação ao PJE, há todo um planejamento, há todo um grupo trabalhando para que esse sistema possa definitivamente ser implantado com esse na Justiça do Trabalho. E é preciso que os colegas entendam que, nesse novo momento, nós estamos trabalhando em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com vários tribunais que são integrados nesse projeto. Nós não fomos reinventar a roda. Nós simplesmente já partimos de um sistema que estava em desenvolvimento no Conselho Nacional de Justiça e fomos, de alguma forma, ser integrados a esse projeto e adaptá-lo às necessidades da Justiça do Trabalho. Mas nós não fomos começar do zero a desenvolver um sistema. Esse sistema ele está programado para ser desenvolvido, nesse primeiro momento, num módulo de conhecimento, um módulo de conhecimento para o segundo grau e um módulo de execução simplificada. A ideia é que, para o ano de 2012, nessas implantações que estão sendo feitas, um juiz possa começar um processo eletronicamente, os recursos sejam julgados no segundo grau eletronicamente, e eu possa ter uma fase de execução simplificada, também eletrônica. É óbvio que, durante todo esse ano, o Grupo de Negócio Primeiro Grau está com diversas funcionalidades sendo desenvolvidas. Vários tribunais também desenvolvem, e esse é o grande mérito desse sistema, ele é desenvolvido de forma compartilhada e com muitas colaborações de vários ramos do Poder Judiciário, e a tendência é que nós possamos ir cada vez mais acrescendo funcionalidades a cada um desses módulos, de modo a tornar o sistema o mais completo possível. Agora, eu acho que ficou um pouco... Não sei, que hora meus slides aqui estão... Bom, mas vamos seguir, dando para o pessoal enxergar. Alguma falha na comunicação aí com o nosso data show. O PJE, nesse primeiro momento inicial, ele não vai ter funcionalidades em relação a vários sistemas que nós já estamos usando hoje. A estratégia inicial é fazer integrações com sistemas que já existem, para que, no futuro, a gente possa, então, ir migrando esses sistemas para a linguagem Java do PJE. Ou seja, o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, as intimações que o PJE fará, publicações de editais, será feito no Diário da Justiça Eletrônica que nós temos hoje. O sistema foi integrado ao Diário da Justiça. Nós não desenvolvemos um módulo específico de diário dentro do PJE, até porque nós não teremos tempo para fazer isso. Isso é uma coisa do futuro, porque o nosso diário eletrônico funciona e funciona muito bem. O módulo de audiência, o sistema ele está integrado ao sistema Audi. E aí os colegas vão me perguntar, mas por que integraram ao sistema Audi? Porque o sistema Audi é o sistema dominante na maioria dos tribunais do trabalho. É um sistema que não é, talvez, o melhor dos sistemas, nós temos que ter consciência disso, mas é um sistema robusto que está aí há mais de uma década funcionando e tem apresentado um desempenho satisfatório. O sistema Audi tem uma grande vantagem, que é poder trabalhar offline. Então, em determinadas realidades de TRTs, se a banda da internet cair, nós temos segurança e tranquilidade de que o sistema irá fazer as audiências normalmente, porque o sistema Audi funciona na própria máquina. Então, foi feita uma integração do sistema Audi com o PJE, de modo que o PJE alimenta a pauta de audiências do Audi, o juiz pratica suas audiências normalmente no Audi, como sempre fez, e, em seguida, as atas de audiência são assinadas eletronicamente pelo juiz ao final do dia e encaminhadas ao PJE. Este foi o modelo adotado nesse primeiro momento. Nós estamos fazendo uma consulta a todos os juízes do Brasil, do trabalho, em relação a melhorias do Audi, e a tendência é que nós possamos reescrever o Audi
dentro do PJE, de forma mais tranquila, já acrescendo as inovações que todos os juízes haverão de pedir e torná-lo um sistema mais moderno e mais viável para a nossa atividade. O sistema de cálculo também não existe dentro do PJE. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem um projeto de Sistema Único de Cálculo, já está bem avançado, e é possível que, em sendo concluído esse sistema, ele possa, de alguma forma, ser integrado como um dos módulos do PJE para o futuro. Eu sei que aqui em São Paulo não há contadoria centralizada, a utilização da maior parte das execuções é com peritos, mas esse sistema de cálculo tende a ser disseminado não só para as nossas contadorias, como também para peritos, advogados, enfim, quem possa se interessar por fazer um cálculo e, de alguma forma, trazer um cálculo padronizado para dentro do sistema, e assim nós podermos analisar esse cálculo, compreendendo os critérios de elaboração. Renajude, Bacenjude, Infojude, todos os sistemas que nós utilizamos em execução, vamos continuar usando de forma normalmente, sem que seja uma funcionalidade específica do PJE. Nós temos que também entender que, durante um bom tempo, nós vamos conviver com processos em papel e processos eletrônicos. Então, esses sistemas são utilizados para os dois tipos de processos de forma indistinta e com eficiência. O eJulgue era um sistema que estava sendo desenvolvido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para facilitar o magistrado a elaborar decisões, seja no primeiro grau, seja no segundo grau. É um sistema estruturado, onde se busca dados da petição inicial, se busca dados da contestação, e o sistema, de alguma forma, facilita a decisão pelo juiz, seja uma decisão interlocutória, um despacho, sentenças com modelos. Nós estamos desenvolvendo esse módulo já dentro do PJE, porque nós entendemos que esse é um ganho muito necessário para os juízes. Haverá uma aceleração natural do processo, e nós temos que criar condições para que os magistrados possam ter, de alguma forma, facilitada a sua atividade. E a tendência natural seria já desenvolver o módulo de segundo grau do eJulgue, que muitos tribunais já dispõem de algo semelhante, mas, no caso do PJE, esse dado vai começar sendo feito pelo primeiro grau. Nós priorizamos, foi uma decisão do comitê gestor, desenvolver essa ferramenta de ajudar a elaboração de decisões estruturadas já no módulo de primeiro grau, que é onde os juízes têm mais necessidades, porque normalmente não temos nenhuma outra funcionalidade em sistemas que nos facilite, de alguma maneira, a julgamentos. Carta precatória eletrônica também vai ser integrada ao PJE, e, quando o sistema se tornar o sistema único, todos os tribunais tiverem esse sistema, eu acho que nem carta precatória mais nós teremos. A tendência é que se abra uma linha de acesso, o juiz deprecado possa acessar o sistema, o juiz deprecante fica com os autos eletrônicos, pratica-se o ato, devolve-se a precatória, nós não teremos mais nem precatórias a ser formada, né? Não seria apenas uma mera distribuição interna e o acesso sendo liberado ao juiz deprecado, pratica o ato, e o juiz deprecante fica com os autos eletrônicos, o juiz deprecado com acesso aos autos eletrônicos. Nós não temos necessidade de ter uma carta precatória para isso. O peticionamento será feito eletronicamente, como nós vamos demonstrar. A distribuição é feita pelo sistema eletronicamente. A marcação de audiência, o juiz pode automatizar essa rotina e já fazer a marcação automática pela sua pauta. Ao ingressar com a ação, o advogado já fica intimado em segundos da data da audiência, e, no dia daquela audiência, o sistema áudio interage com o PJE, carrega toda a pauta de audiências do dia, o juiz realiza as audiências de forma normal, como já trabalha hoje, a ata é elaborada, essa ata precisa ser assinada com certificação digital. Mas nós não vamos, nesse primeiro momento, correr o risco de ficar assinando ata a ata, em audiência a audiência. O modelo que foi desenvolvido por PJE, ao final do dia,
o servidor vai lançar todos os movimentos processuais relativos àquelas audiências e o juiz vai assinar em lote as atas de audiência de uma única vez. E essas atas, então, são enviadas para o PJE com a movimentação processual, se foi acordo, se foi marcada a audiência de encerramento, se foi marcada a audiência de instrução, enfim, o que possa ter ocorrido naquela audiência. E, em seguida, o processo segue normal para o módulo de decisão, com as intimações e os impulsos de secretaria. Só para os colegas também terem uma ideia do processo de implantação. Eu acho que isso aqui é muito importante, principalmente para São Paulo, que está iniciando com uma vara piloto já agora no dia 28, é isso? 27 de fevereiro. Então, implantação é exatamente um processo de fazer crescer essa planta que hoje está sendo a primeira semente, será a vara de Arujá, mas acreditamos que ela irá fecundar no solo fértil aqui de São Paulo e haverá de ser um grande sucesso o PJE na segunda região. Há um plano de implantação nacional que foi desenvolvido, que está sendo agora em fase dos pilotos, nós estamos para fazer alguns ajustes, em razão das experiências de Navegantes e também já de Caucaia, e agora também de Várzea Grande, desde ontem. Há o grupo de implantação nacional e cada tribunal regional tem o seu grupo de implantação local. A autonomia dos tribunais, o desafio precisa ser compartilhado. O grupo nacional, de alguma forma, faz uma interação, mas os grupos locais, e aqui em São Paulo, como a desembargadora já deixou claro, é um grupo bastante competente, com 18 magistrados trabalhando nesse grupo, além de toda uma parte de apoio. Pela dimensão do TRT da segunda região, acredito que o grupo esteja até bem dimensionado e que terá condições de fazer o gerenciamento dessa implantação local com muito êxito. A proposta do Grupo Nacional, rapidamente, só para nós termos uma... Precisa-se detectar necessidade, se colocar ele mais para lá não melhora, não? Não está forçando um pouco? Bom, rapidamente, precisamos detectar a necessidade dessa implantação. Vontade política é essencial, sem vontade política não se pode falar de implantação de projeto nenhum. Uma regulamentação normativa, muitas vezes, para se fazer essa implantação, nós precisamos de normas. O CSJT deverá soltar em breve uma normatização sobre o processo eletrônico. Alguns tribunais terão que alterar regimentos internos para a criação de turmas eletrônicas e vários atos que precisam ser praticados nesse sentido. O desenvolvimento em si do software, da ferramenta, da solução, toda a parte de suprimentos nós temos que ter, de equipamentos, enfim, da infraestrutura básica. Capacitação é essencial. Sem esse pilar aqui, nós não conseguimos fazer uma implantação exitosa. A parte de suporte ao usuário também é básico. Nós, do Judiciário Trabalhista, sabemos muito bem o que é isso, e aí falo como juiz de primeiro grau, nós implantamos sistemas e não damos área de suporte para os usuários. Então, juízes e servidores praticamente são surpreendidos com sistemas que entram em produção sem ter a quem recorrer, muitas vezes, diante de eventuais problemas, e aí nós temos que ligar para as áreas de TI, para os secretários, enfim, para várias outras unidades para poder dar esse suporte. Isso tem que estar estruturado. E a parte de manutenção evolutiva do sistema e adaptativa. O sistema tem que estar em constante evolução, porque a nossa atividade é dinâmica e nós precisamos disso. Tudo isso coordenado por uma estratégia, por uma área de comunicação social muito forte, para que possa ser, de fato, noticiado o que está sendo feito. As adequações nesse plano
de implantação são constantes, porque cada experiência piloto nos traz um rico arsenal de situações que a gente muitas vezes não tinha condições de conceber, então precisa ser sempre adequado. A parte de segurança é muito importante, principalmente num sistema de processo judicial. Nós temos que ter toda uma política de segurança dos dados e avaliação também sendo feita de todo esse processo, numa coordenação centralizada e replicação nos órgãos regionais, ou seja, as experiências de implantação de Várzea Grande, de Caucaia, no Ceará, já estão sendo replicadas também em Várzea Grande, no Mato Grosso, em Navegante, Santa Catarina, e a de Arujá já se beneficiará de 3 experiências anteriores e, com certeza, será uma das experiências mais ricas que nós teremos pela dimensão e complexidade do desafio que é a segunda região, pelo seu potencial de processo. Nesse plano de implantação tem diversos subplanos, falarei rapidamente só para os colegas terem noção. Existe um plano de capacitação com multiplicadores, utilização da escola judiciária dos tribunais, os grupos de implantações regionais têm uma grande atividade nessa área, comunicação social, promoção da saúde. Nós estamos muito preocupados com esse tema, principalmente em relação a magistrados e servidores, o que o processo eletrônico traz em termos de problemas de saúde, LER, DORT, dores, lombalgias, enfim, nós temos todo um trabalho de prevenção nessa área, com ginástica laboral, blitz ergonômicas, adequações, até tamanho de letra, qual a letra ideal para que o juiz e o servidor e o usuário externo não force tanto a vista. Tudo isso estão sendo feitos estudos para, de alguma forma, trabalhar nessa área preventiva. O plano de cooperação ele é essencial. Nós não temos capacidade nem condições de fazer a capacitação dos advogados sozinhos, de Ministério Público e toda a parte de AGU. Então, nós temos um plano de cooperação com os entes externos para nos ajudar. Um plano de sustentação, para que o sistema possa ser sustentável ao longo do tempo, ou seja, evoluído, e um plano de segurança. A estratégia que foi utilizada pelo CSJT e pelo TST foi inicialmente implantar vários pilotos. A primeira experiência foi em Santa Catarina, em Navegantes. Foi a primeira vara implantada no dia 5 de dezembro. A segunda vara nós já subimos para o Nordeste, foi em Caucaia, no Ceará, próximo a Fortaleza. A terceira vara foi implantada ontem, em Várzea Grande, região próxima a Cuiabá. E a quarta vara a ser implantada, a vara de Arujá. Nessas 4 varas, nós temos 2 experiências pilotos para serem observadas. 2 dessas varas são varas que nós consideramos varas mistas. A vara de Caucaias e a vara de Várzea Grande já tinham muitos processos em papel. A partir do momento da implantação do processo eletrônico, passaram a ser varas mistas. 2 varas são totalmente eletrônicas, Navegantes e Arujá. Já começa com realidades completamente diferentes. E nós temos aí 2 experiências de análise. Então, o PJE já passou dessa fase mais embrionária, ele já nasceu no dia 5 de dezembro, já existe como uma realidade, ele já está ficando até bonitinho em algumas regiões onde tem sido implantado. E hoje nós estamos nessa fase de Várzea Grande, já estamos dando os nossos primeiros passos de evolução. O melhor desse desenvolvimento é que hoje nós não temos mais a versão de Navegantes. Nós tínhamos uma versão de Navegantes no dia 5 de dezembro, ela foi melhorada ao longo do tempo e implantada já em Caucaias. Com as melhorias que veio de Caucaias, nós já implantamos ontem em Várzea Grande uma versão melhorada por 2 experiências anteriores. E isso tem sido um grande sucesso do PJE. A melhoria que é feita para um beneficia a todos. Com certeza, muitas melhorias haverão de sair aqui de Arujá e nas implantações nacionais, a partir do 2º semestre, há uma meta estipulada pelo ministro Dallazem de 10% das varas de todos os 24 tribunais regionais. Nós vamos ter uma versão muito mais aperfeiçoada e melhorada por todos aqueles tribunais que foram pilotos e que estão dando a sua contribuição no projeto.
Então, o sistema ele tem uma vida útil. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ele vai envelhecendo, e vai chegar um determinado momento que verá uma nova tecnologia que talvez substitua a tecnologia que nós estamos implantando hoje. O importante é que nós tenhamos sempre qualidade nesse envelhecimento do sistema. E aí entra o conceito de sustentabilidade mesmo. Não adianta protelar no tempo um sistema, ele tem que ser prorrogado com qualidade. E essa tem sido a ideia que nós estamos tentando desenvolver, de tornar esse sistema o melhor possível ao longo das próximas décadas, até que venha uma nova tecnologia substituir o que a gente tem hoje em termos de informática. Então, nós temos esses dois grandes caminhos a seguir. O primeiro modelo que eu chamaria de modelo Leopardo, é um modelo do processo eletrônico muito bonito, muito veloz, é o melhor modelo de processo eletrônico que tem, mas tem só um grande problema, é que ele vive sozinho no mundo. Ele só é bom onde ele está. Esse modelo não nos serve, pelo menos na visão atual do presidente do CSJT. O modelo que nós estamos pensando e desenvolvendo é o modelo dos flamingos. Talvez um pouco mais lento no início, talvez não tenha tanta beleza do leopardo, mas tem a grande vantagem de crescermos juntos, avançarmos juntos. Eu acho que essa é a grande mensagem que o ministro Dallazen tem levado ao Brasil todo, de que a grande força do PJE é essa interoperabilidade dele, essa possibilidade do sistema falar entre os 24 tribunais regionais e também com o sistema da Justiça Federal, da Justiça Estadual, de ser um sistema único que tem essa capacidade de se conectar e se interagir com todos os sistemas. Essa é a grande força, é o grande diferencial desse sistema. Então, o nosso planejamento, de fato, é que esses flamingos possam tomar conta do Brasil. E vai começar, com certeza, aqui por São Paulo, com as suas centenas de varas que nós temos aí como desafio para implantar, mas São Paulo, de fato, haverá de ter uma grande importância nesse cenário de multiplicação. Então, aquelas situações que querem se parecer com o Flamengo, mas não são Flamengo, pelo menos na visão do ministro Dallazen, não haverão de ter êxito. Na verdade, todos nós seremos um PJE como sistema único. Os Almir Klinks da vida, aqueles que gostam de remar sozinho, de desbravar o mar, nesse novo cenário fica numa situação de extremo desconforto. O nosso modelo todos nós estamos no mesmo barco e todos nós temos que canalizar os nossos esforços para o mesmo fim. Essa é a grande beleza do PJE. É um sistema feito pela Justiça do Trabalho, para a Justiça do Trabalho, com a contribuição de todos os 24 tribunais regionais do trabalho. Isso exige um novo olhar, um olhar diferenciado para essa nova realidade. E aí entra outro diferencial desse novo modelo. Não adianta ser o grande talento individual que não dá êxito. O que nós queremos é o grande talento individual trabalhando com o coletivo, que é o que tem dado êxito. O Messi, no time da Argentina, não joga tanto quanto ele joga quando trabalha coletivamente no time do Barcelona. E esse é o modelo que está sendo hoje posto, que são todos os tribunais do trabalho coletivamente construindo esse sistema. E aí vem a célebre frase do Darwin, quando diz que nem é o mais forte, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças, é quem sobrevive. E nós temos que nos adaptar a essa mudança de um mundo onde os fetos já nascem falando no celular. Essa é a realidade que nós estamos hoje vivenciando e que o futuro
é irreversível. Nós não podemos nos esconder, temos que sempre estar olhando para frente mesmo e nos libertar das nossas amarras, dos nossos preconceitos, das nossas situações de comodismo e de segurança, porque esse fenômeno, como eu disse, ele é irreversível. A tecnologia não tem como retroceder. E aí entra o grande papel do magistrado, o grande papel do líder da unidade, o juiz de primeiro grau dentro da sua unidade, a liderança maior, de estar consciente desse novo cenário e do papel que todos nós temos a exercer, seja no convencimento dos advogados, seja no convencimento dos serventuários, seja no convencimento de construir esse modelo para que ele dê certo. Ele tem falhas, certamente tem, mas ele tem muito mais vantagem do que o modelo atual. E um desafio que nos reserva é muito grande. O papel da liderança aqui é essencial nesse novo cenário. Nós temos que mostrar o caminho e seguir em passos verdadeiramente firmes para que todos possam seguir nessa travessia. Entusiasmo é essencial. Sem isso, nós não vamos conseguir motivar os nossos servidores, nem nos motivarmos pessoalmente. E comprometimento, que eu acho que também é outra palavra-chave e que eu não tenho dúvida que São Paulo, pelos exemplos que já tem dado, eu, lá do CSJT, vejo os expressivos números, a capacidade que os colegas aqui têm, e a CNDT é um exemplo disso. Chega a ser invejável para nós de outras regiões ver a capacidade de produção que existe aqui na segunda região. Mesmo com mais serviço do que em todos os outros lugares, conseguem se desdobrar e trazer resultados. E eu acho que isso decorre desse sentimento de comprometimento. E a mensagem final, gente, já para concluir, com o último slide que apagou, mas é que se eu sair daqui ciente de que pelo menos essa mensagem eu deixei, eu já vou feliz para Brasília amanhã. É que nós somos coletivamente responsáveis pelas soluções. Nós não podemos esperar que o processo judicial eletrônico seja construído pelos outros. Ele vai ser construído porque ele é economicamente mais viável, ele diminui a necessidade de recursos humanos, ele diminui a necessidade de insumos, de transporte, de gastos para a construção de prédios, porque ele reduz espaços físicos, ele acelera a prestação jurisdicional, e ele é irreversível, porque já está implantado no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores e em vários tribunais do país. Nós temos que, de fato, se conscientizar disso e, coletivamente, trabalharmos para que ele seja o melhor e o mais eficiente, para que o nosso serviço seja prestado da melhor forma possível. Se nós nos omitirmos desse grande desafio, que é transformar a maçã que a gente tem hoje na famosa torta, e aí ficar parado ou congelado, é igual ou pior do que fazer errado. Eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição, fazer com que esse processo seja o mais bem feito possível, corrigir sempre os rumos dele, porque é um processo dinâmico, sempre vai haver necessidade de melhorias, mas a participação dos juízes, e aí eu já falo como juiz, já não falo mais como quem está hoje atuando no processo do PJE, é muito importante. Se nós não tivermos o apoio da base, esse processo pode ser conduzido de uma forma que venha a não nos beneficiar tanto quanto deveria. Então, eu já vou encerrar para tentar mostrar um pouco do sistema, mas essa seria a minha saudação inicial e mostrar para vocês um pouco do que tem sido feito. Então, vamos já tentar entrar no sistema e ganhar tempo para que os colegas possam perguntar, tirar dúvidas, se alguém tiver alguma coisa. Bom, a primeira explicação é que o sistema ele tem que ser acessado com certificação digital.
Quem não tiver um certificado digital, seja magistrado, seja serventuário ou seja advogado, não consegue trabalhar com PJE. A certificação digital ela foi implantada como uma exigência de segurança do sistema e é algo que tem rendido algumas queixas, principalmente dos advogados, em razão de que muitos ainda não dispõem dessa tecnologia, mas o custo não é tão elevado e a segurança que a certificação traz é muito superior ao uso de login e senha. Alguns sistemas que utilizam login e senha estão mais vulneráveis a fraudes, e essas senhas podem ser, de certa forma, até facilmente capturadas por projetos e por uso de funcionalidades que hackers inserem dentro de sistemas de páginas falsas de internet. Então, o risco seria muito grande. Nós estamos investindo em segurança, daí porque a certificação digital é requisito obrigatório. Bom, vamos tentar mostrar a página do advogado, não é isso? Então, o advogado vai acessar a página do tribunal, entra no portal do PJE, utilizando a sua certificação digital, ele vai acessar o sistema. O sistema pede a senha PIN dele, para que ele possa utilizar Nós estamos acessando um módulo de homologação, é isso? De teste. Dando algum probleminha aí na leitura de cartão. Melhor tentar reiniciar, porque às vezes o sistema não está reconhecendo o desconectado. Sim. Alô? Enquanto o doutor Alexandre toma uma água e se refaz dessa experiência maravilhosa que é tudo ao vivo, a cores e nada dá certo, é só para lembrar a todos que nenhuma semelhança entre o PJE e o DataShow do doutor Alexandre. O PJE funciona, o DataShow dele não funciona. E como bem explicou, me falou o doutor Moisés, que até porque estávamos todos tensos, pelo menos ali na frente, para que se desse certo, tudo é o pendrive do doutor Alexandre, nada mais. Informática não tem responsabilidade, é tudo culpa do doutor Alexandre. O PJE é impecável, não vai acontecer isso na VAR, eu espero. E até como disse o doutor Moisés, se o Bill Gates, que foi fazer a venda do produto, o lançamento dele, deu errado naquele dia, por que aqui não pode dar errado? Nada demais. Então, a gente tem que ter só um pouquinho de paciência, a gente escutou o murmúrio da plateia, já com aquelas nossas famigeradas expectativas, né? Isso aqui não vai dar certo, isso aqui já está errado desde o começo, se nem para explicar dá certo, mas não é, não. Realmente uma questão só de que, Oswaldo? Você que está nesse comando, meu filho. Não, mas o problema é certo. Depois da nossa reunião, o Oswaldo tem uma reunião tete-a-tete com a comissão. Mas depois que o doutor Alexandre, agora organizando um pouco aqui, até porque nós estamos em muitos, assim que ele fizer a explanação do sistema em si mesmo, porque até agora todos nós sentimos que foi a motivação que ele fez com relação ao que é o PJE e a necessidade dessa motivação. Volto a dizer, como na plateia tem servidores e magistrados, e como inicialmente a palestra era endereçada exclusivamente aos magistrados, porque o contato era exatamente esse, na hora que o doutor Alexandre abrir os debates, eu vou pedir encarecidamente e prioritariamente que os magistrados façam uso do microfone para as perguntas. O núcleo vai entregar o microfone para quem levantar a mão, para que a gente organize um pouco, porque muitas vezes os servidores têm muitas dúvidas e agora a gente não tem tempo hábil para isso. E volto a dizer, nós teremos uma capacitação
com certeza, no futuro, para quem estiver interessado, essa capacitação será feita através da nossa escola judicial, e agora, neste primeiro momento, está sendo feita pelo CSJT. Então, de toda sorte, nós vamos abrir os debates, mas os colegas que aqui estão presentes, se desejarem fazer a pergunta, terão prioridade. Pronto, Oswaldo? Nós estamos reiniciando, porque me parece que o problema aqui é o Windows que não está reconhecendo o certificado digital da Caixa. Então, vamos ligar aqui novamente. Não é o problema ainda do sistema. Nós não entramos dentro do sistema. O doutor Camarão, que é o coordenador executivo do PJE, eu pediria ao pessoal do fundo ali, por favor, só para atentar um pouquinho aos dados que o doutor Paulo Camarão vai passar aos senhores com relação aos processos já distribuídos nas varas que já foram instaladas no PJE. Pois não, doutor Camarão. Senhoras e senhores, boa tarde. Aproveitando esse intervalo, eu vou passar aos senhores aqui alguns dados que eu coletei ontem sobre o procedimento processual nas duas varas que nós já implantamos. A terceira foi ontem, que foi Várzea Grande, mas implantamos a vara de navegantes no dia 5 de dezembro. Foi uma implantação ainda em 2011, porque o ministro achava conveniente implantar uma vara ainda no ano de 2011, implantamos, e essa vara de navegantes, logo em seguida, evidentemente, entrou o recesso judiciário, e depois férias, aquela coisa, o movimento é pequeno, mas ontem nós já tínhamos 280 processos na vara de navegantes, todos eles eletrônicos, já tinham realizado 106 audiências e já tinham cadastrados, com certificado digital, evidentemente, 193 advogados. Então, isso aí, em pouco menos, eu diria, de 20 ou 30 dias úteis, numa vara que é uma vara realmente pequena, não se compara, talvez, à vara de São Paulo, mas é uma vara de, eu creio que 2.000 processos ano. Logo em seguida, nós implantamos na vara de Caucaia, no Ceará, no dia 16 de março, ou seja, há menos ainda de um mês. Hoje nós estamos no dia 9, né, de fevereiro, 16 de janeiro. Nós estamos no 9 de fevereiro, menos de um mês. Já temos nessa vara, que é uma vara mista, 133 processos eletrônicos, começaram a fazer audiência essa semana, já tem 6 audiências realizadas, mais 49 audiências já programadas pelo sistema. E temos também 49 advogados já cadastrados. Também uma vara pequena, só que essa é uma vara mista. Então, nas duas varas implantadas no intervalo de, eu diria, menos de 2 meses, praticamente, né? Nós já temos um total de 413 processos que deram entrada, 112 audiências realizadas e 247 advogados devidamente cadastrados. Esses são os dados que temos hoje para apresentar aqui com relação ao PJE implantado na vara de navegantes e na vara de Caucaia. E, até então, tem sido bastante sucesso e, conforme o próprio doutor Alexandre falou, a versão da vara de navegantes foi a primeira, deu alguns problemas, tiramos esses problemas. Na vara de Caucaia já foi uma versão bastante mais, eu diria, sólida, e ontem acabamos de implantar na vara de Várzea Grande, também bastante, uma versão nova, bem melhor, e a que vem para a vara de Arujá, aqui em São Paulo, no dia 27 desse mês, seguramente virá uma versão melhor. Dentro da programação,
estipulada pelo ministro Dallazen, presidente do TST, nós vamos implantar já o módulo de 2º grau, em princípio, se nada der errado, vamos começar a testar daqui a pouco, se nada der errado, já em 19 de março desse ano, no TRT do 12 de Santa Catarina, que foi quem implantou a primeira vara informatizada. Bom, gente, parece que o nosso probleminha com o certificado já está resolvido. Então, o advogado ingressou na página do tribunal, acessou o portal do advogado. Esse portal existe algumas funcionalidades, não muitas, mas já algumas para os advogados. Ele pode consultar as audiências dele, todos os cadastros auxiliares, o painel do advogado também e o processo. Vamos só fazer uma simulação de um cadastro de um processo. No novo processo eletrônico, toda a parte de autuação e cadastramento que hoje é feito pelo judiciário passa a ser feito pelo profissional advogado. Então, ele escolhe a comarca, a classe processual de acordo com a tabela única do CNJ e faz a inclusão. Depois, ele cadastra os assuntos, também usando a tabela do CNJ, as partes. E, nesse momento, bom, vamos colocar um CPF aí. Quem é que tem um CPF para a gente fazer um teste aqui? Ao colocar o CPF ou o CNPJ, o sistema busca na base da Receita Federal e valida o dado. Ou seja, o problema que nós tivemos no passado em relação a cadastro de partes com homônimos ou com situações de pessoas com nomes incompletos ou incorretos que tanto geram problema na execução, com o PJE a base já é confirmada via Receita. É obrigatório para o advogado, no caso do reclamante, ele dispor do CPF, ou ele não consegue peticionar. Em relação ao reclamado, ele é possível, porque muitas vezes nem sempre o empregado tem esse dado, ele poderá ingressar com uma ação sem o CPF ou CNPJ, e depois, então, a vara diligenciará para tentar encontrar esse dado, para que o dado fique mais preciso. Hoje é muito fácil tirar um CPF, qualquer pessoa pode tirar, tira pelo correio, tira pela internet. Em algumas unidades de PJS, esse dado, quando o advogado alega dificuldade, é gerado até praticamente na hora. O cadastro também é feito com o endereço, buscando pelo CEP, junto à base de dados do correio. Isso também vai diminuir muito o número de endereços errados, de diligências erradas em razão de endereço incompleto. O advogado preencheu os 5 primeiros números do CEP e, automaticamente, o sistema já busca, na base dos correios, o endereço daquela localidade, e ele pode, então, se já for um processo repetido, usar o endereço que já está cadastrado para outros processos contra aquele mesmo, no caso desse mesmo autor. E aí inclui o polo passivo, também pode colocar CPF ou CNPJ. Pode pôr o meu. Bom, então vamos pôr o CNPJ. Então, já está cadastrado também a empresa reclamada. E aí, toda a parte do endereço que a gente já viu, pode pular para a gente ganhar tempo. É o mesmo procedimento do cadastramento do autor. Feito o cadastramento das partes, ele vai, então, fazer a sua petição inicial e anexar os documentos. Nós estamos recomendando, e vamos investir muito nisso, para que os advogados utilizem o editor de texto do próprio sistema. É um editor básico, mas que tem todas as funcionalidades. E por que é importante que o advogado use o editor de texto do sistema? Por vários motivos, os principais para nós. Primeiro, pelo armazenamento. Ao se digitar e utilizar
o editor do sistema. Esse arquivo é gerado num padrão de formatação que ocupa menos espaço do que um arquivo tamanho PDF que vem em imagem. Segunda grande vantagem é que esse arquivo, sendo juntado em PDF ou imagem, eu tenho mais dificuldade de fazer pesquisas em cima dele. Se ele utilizar o editor do sistema, eu não só posso pesquisar todos os dados e palavras que estão dentro desse arquivo, que será gerado num padrão XML, como eu também vou poder utilizar ele para gerar dados estruturados e facilitar a elaboração do relatório da minha sentença. Essa é a ideia, que a gente busque os dados da petição inicial, busque os dados da contestação, estruture esses dados e já facilite para o juiz produzir a sua sentença. Então, nós vamos trazer melhorias que o advogado possa usar os modelos dele, que esse editor de texto acresça os modelos, e ele possa, então, ter interesse em usar o editor e não trabalhar no seu Word e juntar um arquivo em PDF da petição inicial, que, para nós, além de ser mais oneroso em termos de armazenamento, também nos restringe um monte de funcionalidades. Pode seguir, ele vai assinar digitalmente, então, a petição inicial, com o uso da certificação, coloca a senha PIN dele, bom, ele já peticionou, agora ele pode anexar diversos documentos a essa petição inicial. Aqui também nós estamos induzindo a boa prática que os advogados utilizem agrupamentos para fazer essa anexação de documentos. Ou seja, ele pode utilizar um arquivo de até 1,5 MB, e no arquivo de 1,5 MB em PDF ele pode juntar diversos documentos. Mas nós estamos recomendando a boa prática de que procuração gere um arquivo, documentos pessoais, gere outro arquivo, contra-cheques, gere outro arquivo. Ah, mas isso dá muito trabalho. Doutor, dá um pouco de trabalho, mas quando o senhor for fazer audiência no processo eletrônico, o senhor tiver que sair procurando qual é o documento que o senhor quer para inquirir uma testemunha ou para localizar um determinado pagamento, se o senhor juntar um contra-cheque misturado com a procuração, misturado com um contrato social, e a gente ter que sair procurando 500 documentos no arquivo para saber qual é, não é bom para o juiz, também não é bom para o advogado. Então, é uma boa prática que nós estamos recomendando, no sentido de que fazer, pelo menos de forma agrupada, essa anexação de documentos facilita depois a consulta pelo magistrado e também a instrução processual, porque eu vou abrir o arquivo dos contra-cheques se eu quiser tirar alguma dúvida em relação a pagamento e não sair procurando, num grande arquivo, um documento específico. E aí ele preenche diversas outras partes, processo é em segredo de justiça, se tem justiça gratuita, se tem liminar, se tem antecipação de tutela. O valor da causa, há uma crítica no sistema, principalmente em razão da necessidade de São Paulo. Nós sabemos que aqui em São Paulo as audiências de sumaríssimo são marcadas com preferência de pauta, então o advogado poderia colocar sumaríssimo para ganhar pauta e colocar o valor da causa de R$1 milhão, iria burlar o sistema para conseguir uma pauta antecipada. Então, o sistema alerta que há uma incompatibilidade de valor da causa com o rito utilizado. Se ele insistir, o processo vai ser distribuído, mas o juiz poderá, se for o caso, extinguir como medida pedagógica para que esse tipo de burla não aconteça. Características do processo, se é um processo que tem alguma prioridade prevista em lei, se é de idoso, se é de falência, portador de doença grave, aquelas preferências legais de tramitação, e as informações da Justiça do Trabalho, que são aquelas da nossa estatística, o local da prestação de serviços e a atividade econômica, que nós geramos toda aquela gama de estatísticas relacionadas aos maiores devedores e qual é o ramo da atividade econômica, enfim. São dados que nós precisamos para efeito do e-gestão e também dos boletins estatísticos. Ao fazer todo o cadastramento, então, ele confere o processo eletrônico dele.
E aqui ele já verifica o nome da parte, a petição inicial, esse cadeadozinho está fechado, então ela está assinada. Se o cadeadozinho estivesse aberto, ela não estaria assinada, então o sistema não iria deixar ele protocolar essa ação. Se ele quiser consultar a petição dele, ele consulta para ver se está tudo certinho. Está aqui assinado eletronicamente. Volta lá nessa petição, só para eu... no finalzinho dela. Eu gostaria de chamar a atenção também para a geração desses que a gente chama de hash, ou seja, uma sequência numérica que identifica essa peça dentro do processo. Nós estamos há 6 anos tentando desenvolver o alvará eletrônico na Justiça do Trabalho, ou seja, uma geração de arquivo que seja transmitido da vara e encaminhado para os bancos, para que possa ser feita a liberação dos valores sem necessidade de expedição do alvará em papel. A vara de navegantes, com 3 dias de uso do processo eletrônico, desenvolveu o alvará eletrônico, que a gente está há 6 anos tentando fazer, com isso aí. Simplesmente o juiz verificou que tem um hash, entrou em contato com a Caixa Econômica e disse, se o advogado trouxer esse hash informando qual é o número desse documento, se eles podem ir na página do PJE e consultar, e vai ver que esse documento é um documento eletrônico que está no processo. O senhor paga o alvará? A Caixa diz, eu pago. É um documento eletrônico, eu verifico. Assim como no nosso caso hoje, os nossos contra-cheques não são mais produzidos em papel. Nós pedimos, se quisermos imprimir, e tem um hash onde alguém que recebe aquele documento verifica se aquele documento eletrônico realmente é um documento original. Com apenas essa funcionalidade, eles já desenvolveram um alvará eletrônico. A vara de navegantes não expede mais alvará. O advogado verifica que tem um alvará lá assinado, leva esse código de identificação, o gerente verifica, vê que o documento é um certificado, está dentro do processo eletrônico assinado pelo juiz eletronicamente e paga. E aí ganhou-se uma funcionalidade que a gente não tinha nem imaginado ainda que ia ser desenvolvida, e alguém já... Isso aqui é o grande mérito de juízes criativos, que conseguem enxergar alguma coisa mais fácil e alguém desenvolveu uma solução mais rápida. Vamos seguir. Ok, ele verificou, está tudo ok, aqui ele teria anexado todos os documentos dele, ele vai protocolar, então, essa ação. Em Arujá, o processo já estaria distribuído, com audiência marcada para o dia 12/3, às 11 horas. Ele já está intimado dessa audiência. Esse também é um grande diferencial em termos de processo eletrônico. Um ato desse em processo em papel demandaria um dia de autuação, encaminhar para a vara, alguém olhar na pauta do juiz, marcar, fazer a intimação postal. Com 3 dias, com muita sorte, nós teríamos, com a máxima eficiência, essa intimação. Se fosse no Diário da Justiça Eletrônico, para o advogado do reclamante, 2, 3 dias também. Nós, em segundos, já conseguimos praticar o ato de intimação e o processo vai, então, cair na unidade. Vamos entrar lá, então, na vara, só para os colegas terem uma ideia de como é que funciona a vara eletrônica para o juiz. Mesma forma, o juiz vai entrar com o seu certificado digital, nós temos que trocar o certificado agora, espero que não tenha problema, vamos torcer. Pelo menos para magistrado, o sistema respeita, isso é bom. Bom, gente, aqui o painel do magistrado. Podemos observar que logo em cima nós temos diversos filtros. Esses filtros é para ajudar o juiz a identificar, isso é parametrizável, mas para ajudar o juiz a identificar os atos processuais mais urgentes que ele tem para praticar naquele dia. Então, ele tem, sobe só para ver aqui, no caso, um pedido com segredo de justiça, isso é mais para a realidade da Justiça Federal, onde o juiz aprecia antecipadamente a
questão de justiça gratuita, segredo de justiça, todas essas questões. Segredo de justiça, no nosso caso, a gente aprecia também em razão de que, se o juiz não apreciar, os processos que estiverem em segredo de justiça, os documentos não podem ser visualizados por nenhum outro advogado, a não ser os advogados daquele processo. Então, há necessidade do juiz analisar, porque a parte pede o segredo de justiça, mas quem decide se terá ou não é sempre o magistrado. Pedido de sigilo, pedido de liminar, pedido de tutela, tem 2 aqui, com pedido de antecipação de tutela, as petições avulsas que tem na vara, análise de prevenção, ou seja, no caso de Arujá, nós não teremos, que é a jurisdição exclusiva, mas poderia ter uma prevenção se já houvesse outra vara eletrônica com competência, com processo prevento, documentos anexados por advogado, enfim, diversos. E aqui também é importante observar as tarefas de processo. Só dar uma paradinha aqui para falar rapidamente disso. Isso aqui também é configurável. Essa vara, a gente pode observar que ela está configurada para um modelo mais tradicional da Justiça do Trabalho, que é o modelo de processo de gestão funcional. Essa vara vai trabalhar com gestão funcional, ou seja, tem um servidor ou alguém que faz análise de assessoria, alguém que analisa arquivamento, alguém que analisa elaboração de alvará, alguém que trabalha no gabinete, alguém que faz a triagem inicial. É uma vara que trabalha ainda numa gestão que a gente chama de gestão funcional, onde o servidor faz uma parte fragmentada do processo. Ele analisa uma determinada situação, pratica aquele ato e o processo cai para uma fase seguinte. Isso aqui também poderia ser mudada se houvéssemos uma gestão, que eu chamo de uma gestão por processo, onde o magistrado tem servidores tão capacitados que consegue trabalhar no processo desde a triagem inicial até a execução. E aí nós poderíamos criar as caixinhas com números. O processo que termina com o número 1 vai ser fulano de tal que cuida, que se termina com o número 3 é Beltrano, se termina com o número 7 é Cicrano, e aí os processos cairiam nas caixinhas, e quem é o número 7 sabe que aquele processo ele trabalha nele desde o início, porque ele tem condições para isso. É o modelo dos sonhos da grande maioria dos juízes, da gente poder ter a nossa secretaria, alguém que comece trabalhando no processo, compreenda toda a realidade dele, porque isso agiliza muito e acelera muito o procedimento. Isso demanda capacitação e mudança de gestão. Mas o sistema é adaptável para as 2 realidades, de acordo com o que o juiz possa trabalhar dentro da sua unidade. Em princípio, aquele processo cairia na triagem inicial, para alguém verificar se tem todos os documentos e fazer a citação do reclamado. E aí ele vai encaminhar. Vou fazer um despacho só para ver o módulo de decisão, que é simplificado também. Vamos imaginar que o juiz fosse determinar uma emenda inicial, porque a inicial estava inepta. Então, ele vai fazer um despacho. Pode observar que há um movimento de conclusão, poderá ser feito pela assessoria e depois encaminhar para o magistrado, para ele simplesmente validar aquilo e já liberar. O magistrado pode fazer isso diretamente. Aí é de acordo com a organização interna de cada gabinete. E abre o mesmo editor, nós podemos utilizar modelos aqui, pré-configurados. Tem algum modelo cadastrado nessa base? Não, né? Mas aí, se tivesse algum modelo de despacho de petição inicial, seria resgatado automaticamente, aí já se lançaria o modelo e o serventuário, no caso aí o assistente do juiz, grava e encaminha para o magistrado. Isso numa hipótese de gabinete, onde quem faz análise dessas realidades é a assessoria, é a assistência. E aí o magistrado, então, analisa a minuta, verifica se está tudo ok,
bom, é isso mesmo, foi essa minuta, o despacho está certinho, e aí o juiz assina. Tem uma funcionalidade que nós já estamos desenvolvendo, acredito que não nessa versão inicial de Arujá, mas em 3 meses, para a versão nacional deverá estar pronta, que é a possibilidade do magistrado assinar esses despachos em lote. Ou seja, despachos mais simples, despachos que já são de modelos conhecidos, o magistrado poder simplesmente dar uma olhada, é padrão da minha vara, eu já conheço esse modelo de despacho, ele não ter que ficar assinando um a um. Ele poder, então, relacionar todos aqueles despachos padronizados e assinar isso em lote. Como ocorrerá com as atas de audiências ao final do dia. O juiz simplesmente vai estar lá com a ata da audiência, a movimentação processual, ele faz uma conferência rápida e assina em lote todas as atas. Eu acho que, pelo tempo, embargadora, talvez seja melhor a gente abrir para perguntas do que mostrar a integração com o Audi, porque acredito que a maioria dos colegas aqui já conheça o Audi e não tenha maiores curiosidades. Aí, se precisar, a gente pode mostrar mais alguma coisa. Bom, gente, por hora eu agradeço, obrigado pela paciência, e vamos tentar dialogar aqui e buscar algumas reflexões aí sobre o processo eletrônico.